Olá, seja bem-vindo. Filosofando está começando. Como você está? Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade, em busca do bem. Nós queremos sempre agradecer a você por sua audiência aqui na TV Mundo Maior durante os horários em que o Filosofando vai para o ar, mas também através dos contatos que você tem feito conosco, através do nosso Facebook, facebook.com/cforg, e também pelo nosso portal de estudos filosofiaespírita.org. Nós temos uma boa notícia para dar para você. As inscrições para os grupos de estudos em Filosofia Espírita e o Ver, Visão Espírita da Religiosidade foram ampliadas para o mês de fevereiro. Então, até o final do mês de fevereiro de 2019, você poderá fazer as suas inscrições através dos canais que eu mencionei. Mas não deixe para a última hora. As inscrições são limitadas. Venha estudar conosco, venha compartilhar do bom conhecimento espírita conosco. Você será muito bem-vindo. Informe-se no nosso portal de estudos com todos os detalhes acerca da programação dos dois grupos de estudos. O programa Filosofando, conforme você sabe, tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita, codificada por Allan Kardec, através da sua filosofia, que é portadora de princípios eternos e imutáveis. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no site filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, mas não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano. Dessa maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento, a sua vivência de forma simples, natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. Nós lembramos sempre a você que este programa vai ao ar em vários horários, para que você possa adaptar a sua agenda. Através da TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, às 19 horas, e com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. Você pode assistir online no site da TV e também no seu celular. Basta você baixar o aplicativo da TV Mundo Maior. O site da TV traz toda a nossa programação, todas as temporadas do programa Filosofando na página correspondente ao nosso programa. Também você pode acessar os programas anteriores através do canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando. Entre em contato conosco através do nosso facebook.com/cforg e nos traga suas sugestões, que serão sempre muito bem-vindas. Lembramos ainda que esse programa, como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 1218 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Hoje nós teremos na produção a nossa querida Regina Célia Prata e os nossos queridos na técnica Márcio Rogério Palma e Fernando Rocha, nossa equipe querida de todos os programas. Nós vamos começar o dia de hoje falando sobre um assunto que deveria trazer alegrias, como sempre, porque o Filosofando sempre traz a você uma reflexão importante acerca do cotidiano nosso, das nossas existências, da nossa vida, sob o ponto de vista, sob a reflexão espírita e também o conhecimento teórico espírita aplicado na nossa vivência, na nossa convivência, também com ensinamentos da filosofia como um todo, porque a filosofia é a história do desenvolvimento do pensamento humano, não é verdade? E nesse sentido, os aspectos de convergência com a filosofia e com a filosofia espírita, mas divergentes também, para que a gente possa saber distinguir e reconhecer que a filosofia espírita é realmente a última fase da filosofia aqui entre nós.
Nós vamos trazer a você hoje um tema chamado Brumadinho, uma reflexão espírita. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem de detritos de minérios, criada e administrada e sob responsabilidade de uma empresa mineradora brasileira chamada Vale do Rio Doce, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, rompeu. E foi tão rápido, tão violento, que não houve sequer condições para que mais de 500 pessoas que estavam trabalhando, almoçando ou em seu lazer numa das pousadas localizada ali perto, ou até passando pela região, sequer pudessem compreender prontamente o que estava acontecendo e muito menos fugir a tempo de salvar as suas vidas. Os técnicos que possuem expertise em gerenciamento de risco são unânimes em afirmar que a empresa assumiu todos os riscos a partir do instante em que não fiscalizou o que tinha que fiscalizar, quando e da forma profissional que tal problema exigia. Os vídeos que mostram agora o alto poder de destruição da barragem rompida, a quantidade de dejetos que envolveram acres e acres de terra, terras cultivadas, matas, florestas, arrastando consigo animais, casas, carros, caminhões, trens, mas principalmente vidas humanas, numa violência jamais imaginada por quem quer que pudesse pensar na possibilidade desse desastre acontecer. Todos supomos que empresas desse porte têm gerenciamento de risco atualizado, com profissionais competentes, responsáveis e fiscalizadores de possíveis danos que possam ocorrer. Mas a experiência tem demonstrado o contrário. A mesma empresa foi a responsável pelo genocídio de vidas humanas e vidas animais, pelos danos irrecuperáveis à natureza na região de Mariana, também em Minas Gerais, e agora em Brumadinho. O prejuízo financeiro que essa empresa está tendo fora do Brasil e também aqui no nosso país é muito pouco, comparável ao crime cometido por ela, porque é desta forma que nós precisamos abordar. O que aconteceu foi um crime. As autoridades do país, o poder judiciário, têm que ser rigorosos e severos na punição e no ressarcimento pelos danos às famílias enlutadas, muito embora nenhuma indenização tenha o poder de apagar a dor lancinante dessas famílias. Notável e comovente o trabalho dos bombeiros que diuturnamente buscam os corpos ou os restos mortais das centenas de pessoas presas naquela lama. Vamos chamar de lama porque não há outro nome para definir isso. Extraordinário ainda o trabalho dos profissionais da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Defesa Civil, das Forças Armadas, bem como dos militares israelenses que estiveram por lá. E alguns e todos ainda estão. Os grupos de voluntários, as ONGs, que cuidam dos animais resgatados, todos formaram uma força humana ao mesmo tempo profissional, solidária e humanitária. E nós, que estamos distantes fisicamente desse drama, mas não estamos distantes com a nossa solidariedade e sentimento de profundo pesar e respeito a todos os envolvidos, permanecemos em preces. Eu, pessoalmente, bem como o CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas e também a TV Mundo Maior. Tal evento chocou a sensibilidade de todos, tanto no Brasil quanto no exterior. E, por outro lado, muitos questionam o porquê desse drama sob o ponto de vista espírita. O que fizeram essas pessoas para merecerem esse gênero de morte? E os que foram lesados nos seus bens e os animais envolvidos? Nenhuma tentativa de explicação poderá desvendar as razões pelas quais aquelas pessoas estavam ali naquele instante.
Além disso, seria desumano, por parte de quem quer que fosse, localizar essas pessoas em qualquer evento nefasto da história para tentar justificar o injustificável. Jamais poderemos mensurar o comprometimento individual ou coletivo de qualquer pessoa, de qualquer espírito, diante dos próprios compromissos com as leis divinas. Temos visto pela internet pessoas do movimento espírita procurando explicar as causas que motivaram os efeitos dolorosos para a vida dessas pessoas. O espiritismo, a filosofia espírita é clara e objetiva. Somos responsáveis pelos próprios atos e ações e pensamentos, sim, desde que tenhamos perfeita noção das consequências desses atos, ações e pensamentos. A culpa permanece na consciência daquele que agiu sabendo que agia erradamente, contra si e contra o seu semelhante. A consciência culpada, quando cai em si, seja nessa existência ou nas dimensões espirituais, busca ressarcimento através de compromissos para com a comunidade ou comunidade de pessoas com as quais se envolveu ou outras pessoas que necessitem do seu trabalho, dedicação, da sua vida, enfim. Essa noção das consequências dos próprios atos e ações começa a partir da vinda de Jesus entre nós. Anterior a ele, as comunidades e seus chefes e líderes guerreavam entre si na busca de terras, fortunas e poder. Na época, não havia conceitos de moral que elevassem o ser humano ao respeito pela vida alheia. Basta estudar a história para saber. Os impérios da antiguidade transitaram ao longo de centenas de anos nessa situação social, ética e moral. Mas nem assim deixaram de construir e fazer progredir as populações a elas submetidas. Exemplo, o Império Romano, mas também a Magna Grécia, o Império Persa, o Império Babilônico e Assírio. Nós vamos continuar, já vamos fazer um pequeno intervalo e continuaremos com as reflexões espíritas sobre a tragédia, as dores, as aflições ocorridas em Brumadinho, recentemente em Minas Gerais. Já voltamos. Até já!